A graça e a paz do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Cristina, Ana Cristina, e pastoreio ali na IBEC, Igreja Batista Edificação em Cristo, na Boca do Rio, Salvador, Bahia. E eu mando um beijo, um abraço forte aos nossos queridos irmãos que congregam ali conosco, tão preciosos que são para Cristo e para nós. Ali também comigo está o pastor presidente, que é o meu esposo, Jorge Luiz da Silveira Silva, e mais outros pastores, como a pastora Débora, o pastor Gilson, que nos ajudam também no pastoreio. Eu gostaria, irmãos, de que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. E nós vamos falar, assim, nós temos um tema para hoje que é tribulação, privação e humilhação. O que devo fazer? E nós vamos encontrar essa resposta no livro de Neemias. Nessa noite eu quero que o Senhor venha se agraciar de você, trazendo respostas, forças, instrução, edificação, entendimento, a manifestação da glória dele na sua vida. Versículo 1, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleve e Quisleu, isto é, novembro e dezembro. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do império de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e indaguei-lhes pelos judeus que havia voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias, coloquei-me em jejum, também em oração, diante do Deus dos céus. Desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa de misericórdias para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Irmãos, eu estou lendo pela Bíblia King James, pela versão King James, e eu gostaria de falar um pouco, desenvolver um pouco, trazendo essa resposta quando a tribulação, quando a privação e quando a humilhação ela bate em nossa porta. E eu selecionei dentro do texto, aliás, de boa parte do livro de Neemias, que eu estou introduzindo, mas vamos falar de alguns versículos que está em todo o livro. E nós chegamos à conclusão de resumimos em 3 atitudes. Né? A primeira atitude seria uma atitude de ordem espiritual, né? A segunda atitude seria uma atitude de ordem emocional, né? E a terceira atitude seria uma atitude prática, né? Visando o seu comportamento, né? O que você vai fazer mediante os fatos. Nessa primeira atitude, nós vimos logo aqui no início, quando nós abrimos aqui a Bíblia e lemos os primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Neemias, nós vimos que realmente a primeira coisa que ele teve, quando ele teve um relatório negativo a respeito de Jerusalém, dos irmãos dele, ele teve uma primeira atitude espiritual. E essa ordem deve ser seguida em nossas vidas. Primeiro passo, antes de tudo, a nossa atitude ela tem que ter um cunho espiritual. Né? Nós vamos primeiro atingir as esferas celestiais, vamos ter atitudes espirituais. E ele faz tudo aquilo que nós já sabemos, quando ele sabe desse relatório negativo, e eu quero lhe dizer que sempre você e eu vamos estar sempre predispostos a receber relatórios negativos. As coisas acontecem na vida da gente. E quando esse relatório chegou na vida de Neemias, em primeiro lugar, ele chora. Né? Eu acho importante colocar, frisar essa questão do choro. Ele chora. Mas veja bem, ele chora amargamente, um bom tempo. É necessário que quando nós tenhamos um relatório negativo a respeito de nossas vidas, daquilo que nos atinge, ou da vida de outro a quem amamos, nós precisamos dar lugar, dar vazão às nossas emoções. Nós precisamos entrar em contato com a nossa dor.
E ali ele chorou, ele chorou, ele chorou. E depois que ele chora, a Bíblia diz que ele ora e jejua, né? Ele coloca em ação agora a sua fé. Ele soube do relatório, ele chorou e agora ele vai colocar em ação a sua fé. E ele vai jejuar para que ele possa discernir as coisas espirituais, né? A carne dele vai ficar crucificada através do jejum e ele vai ter um discernimento espiritual mais aguçado acerca da situação. Então, quando ele joga, a Bíblia diz também que ele vai desabafa, né, para Deus. É necessário que façamos de Deus o nosso aliado em toda empreitada que nós quisermos conquistar, em toda tribulação, privação e humilhação que nós quisermos vencer. E aqui esse desabafa fala muito de intimidade. Não é apenas uma oração formal, não é uma oração bonita, mas é um desabafo. Aquilo que sai de dentro de nós, aquilo que nós sentimos naquele momento em relação ao que estamos vivendo e fazemos de Deus o nosso parceiro, o nosso amigo íntimo nessa situação e desabafamos aquilo que está acontecendo conosco. Essas atitudes espirituais, você e eu sabemos demais, né? As disciplinas do jejum, a disciplina da oração, nós sabemos que tudo isso, quando o crente clama, quando o crente chora na presença de Deus, nós conhecemos isso muito. Então, essa atitude espiritual, para lhe ser sincera, é aquela que mais nós temos consciência e que, além de termos consciências, precisamos colocar em prática em toda situação de nossa vida. E agora é que nós vamos andando, após essa atitude espiritual, eu quero te mostrar uma coisa. Ele precisou tomar ciência da situação. E é isso que eu quero que você saiba. Quando você recebe um relatório negativo na sua vida, você precisa ter consciência dos fatos. Você precisa verdadeiramente olhar a situação de perto, analisar a situação. E isso foi o que ele fez. Vejamos aqui no capítulo 2, do versículo 1, né? Do capítulo 2, do versículo... Não, eu quero que você me perdoe. Não, é no capítulo 2, versículo 13. Examinei as muralhas do portão do lixo. Eu vou ler o versículo. Vou antecipar o versículo 12, ainda do capítulo 2. Então veja bem, cheguei a Jerusalém depois de 3 dias, levantei-me durante a noite, saí com alguns dos amigos, todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Versículo 13, o que nos interessa. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, fui até Rataim, a fonte do crocodilo, e até Acharraspote, no portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, os seus portais do fogo, que haviam sido destruídos pelo fogo, e fui... ainda mais adiante, até o portal da fonte, até o tanque do rei, contudo, ali eu parei. Por isso decidi subir ao vale e ainda de noite, avaliando o estado dos muros, finalmente retornei a entrar pela porta do vale. Então, nós vemos aqui, ele foi ali, examinou as muralhas, ele avaliou o estado do muro, ele viu ali no portão do lixo o que estava acontecendo. Então, a gente precisa dessa avaliação, né? Essa avaliação. O que é que ele pretendia? Qual era a grande missão que entusiasmava o coração dele? Era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, que havia sido derribado pelo inimigo, pela Babilônia, quando invadiu e levou aquele povo cativo. E ele precisava restaurar os muros, porque os muros falam da dignidade de uma cidade, porque é o que protege ela das outras nações inimigas, são suas fortalezas, né? São aquilo que permite com que a cidade ali dentro viva em paz,
porque está protegida dos inimigos através desses muros. E aqui, este muro físico, que nós sabemos que são as fortalezas que arrodeiam as cidades para protegê-las, existem também aqui, num lado metafórico, nossos muros das nossas almas que precisamos também levantar para proteger. E nós vamos entrar daqui a pouco nessa atitude emocional. Mas deixa eu concluir um pouco essa vistoria que Neemias fez. Neemias foi ali e olhou cada situação. Ele olhou o estado do muro. Porque quando você fala o muro está em ruínas, você tem que saber realmente até que ponto aquilo é ruína, até que ponto ainda existe uma parte que está de pé. Precisa saber quando ele entrou ali pela porta do vale. O vale aqui tem um sentido para nós na Bíblia de provação, de sofrimento, né? Estar no vale. E ali no vale, ele entrou pela porta do lixo, né? Que representa o monturo. O monturo significa grande quantidade de lixo, significa destroço, né? Significa aquilo que ninguém quer mais, entulho, aquilo que não presta, aquilo que foi deixado, aquilo que não tem valor. Né? Então ele foi ali pela porta do lixo para ver justamente esses entulhos, e ali a Bíblia diz que ele examinou as muralhas e em seguida avaliou o estado dos muros. O estado dos muros. Ele pegou, ele viu que era aproveitável, se tinha algo aproveitável, para que ele projetasse estrategicamente a sua missão. Então, quando você tem uma situação, você tem que avaliar, né? Você fez a sua atitude espiritual, agora você tem que avaliar o que eu preciso, o que eu tenho, com quem eu posso contar, o que eu estou fazendo, quanto tempo eu tenho, o que eu preciso fazer, quais são as melhores atitudes que eu devo tomar nessa circunstância, com quem eu posso contar. Né? Então, você faz essa avaliação do estado das coisas, que ela, com certeza, está intrinsecamente ligada, ou deveria estar, com a atitude que você vai tomar na prática, para que você não tome uma atitude em discrepância com a sua necessidade. Né? Então, é o calcular. Mas, aqui também fala de uma vistoria que vai além dos muros físicos, né? Mas é uma vistoria no nosso emocional. É necessário que nós também, quando enfrentarmos um relatório negativo, nessas questões de tanta tribulação que pode advir ao homem, desemprego, sofrimento, enfim, divórcios, mortes, perdas em geral, são tantas as situações, enfermidades, medos, depressão, são tantas situações que nos cercam, verdadeiramente nesse sentido, o indivíduo, ele, quando vive essa situação, ele precisa se enxergar. Né? Ele precisa enxergar o que está acontecendo dentro dos seus sentimentos, dentro da sua alma, para que ele busque resistência, que ele tenha as emoções bem elaboradas, em dia, trabalhadas, ajustadas, saudáveis, fortalecidas, para que ele possa dar espaço à terceira atitude da prática. Então, muitas vezes, você até consegue fazer sua atitude espiritual, o seu jejum, o seu clamor, a sua vida com Deus, você consegue, mas você não observa as suas emoções, o seu estado emocional, você não faz a sua vistoria, né, emocional, para entender o seu processo. O que eu estou sentindo? Será que eu estou ressentida com alguém? Eu preciso pedir perdão, eu preciso ser perdoada. O que eu estou sentindo? Ciúme? O que eu estou sentindo? Medo? Os meus medos, eles são medos verdadeiros ou são imaginários? Não, perceber que esse medo não tem sentido, como trabalhar com esse medo, como fazer um enfrentamento do medo, né? Como buscar as forças para controlar os meus ímpetos, para
controlar a minha questão emocional, eu preciso ter esse conhecimento, né? Eu preciso me autoconhecer. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Quando ele vai ceiar, Deus impõe através da Bíblia que o homem se examine, sabe em que estado ele se encontra. Você precisa saber em que estado você se encontra em relação ao pecado, em relação ao seu íntimo, em relação às suas necessidades emocionais, em relação ao que você está vivendo, as suas angústias. Porque às vezes você, quando para se enxergar e você para e ora em relação a essas necessidades e você pensa e reflete como você deve agir, você consegue ajustar as suas emoções. Olha, Cristina, isso que eu estou pensando, olha, você vai falar consigo mesmo, olha, Cristina, isso aqui que você está pensando não é coerente com a realidade. Isso aqui você está imaginando, você está pensando, talvez não seja real. Vamos buscar um fundamento para o que você está pensando. Vamos ver se esse medo não é vão, se esse medo não tem necessidade de existir esse medo. Você está me entendendo, meu irmão? Esse medo, na realidade, pode ser elaborado através dessa investigação e ser recolocado, enfrentado e considerado de forma tal que ele pode ser enfrentado e vencido. Assim como eu dei o medo, que é uma emoção também que pode ser potencializada por um espírito, deixe-me falar, existem diversas situações que você pode buscar em você, entender se o processo é um processo saudável ou não e buscar de alguma forma um jeito de você elaborar a sua situação para que você fique emocionalmente saudável e você possa enfrentar esse relatório negativo e você possa enfrentar tudo aquilo que você vai encontrar pela frente a partir dessas tribulações, a partir dessas humilhações. E quando eu falo humilhações, todas as situações que você pode imaginar, ou tribulações, todas elas que você pode imaginar, privação, né? Privação de amor, privação de carinho, privação de cuidado, privação de alimento, privação, né? Então, irmãos, privação de coisas que, às vezes, até de alegria, né? Está privado de alegrar-se. Irmão, nós precisamos entrar em contato mesmo. Nós precisamos fazer essa vistoria emocional antes de nós seguirmos, porque quando Neemias chegou ali e olhou o estado daquele muro, estava desmoronado, ele estava em ruínas, e nós também, quando investigamos a nossa alma, vamos ver que muitas coisas estão sendo destruídas, derrotadas, desmoronadas, tem muito entulho do passado, tem muito lixo nesse portal do lixo aqui, nessa versão King James fala a porta do lixo, a versão corrigida fala monturo, tem uma versão também que não sei se eu tenho essa versão aqui, eu acho que é uma versão, a NVI, ela fala excremento, né? A porta do excremento. E aí, excremento é excremento animal, né? Então, irmãos, nós vemos que na realidade esses entulhos, eles precisam ser removidos da nossa vida. E eles, quando são removidos, faz toda a diferença, né? São tantos entulhos de tristeza, de depressão, de angústia, de medos, de desconfianças inúteis, né, que nós tecemos, de sombras, né, que estão na nossa mente. Na realidade, são escombros, né? Esses escombros da alma. Nós precisamos lidar com eles, sim, é necessário. Nós não podemos negar que nós temos problemas. Nós somos como sempre eu falo, nós temos as nossas emoções, nós temos um físico, nós somos um espírito. Nós precisamos tratar de todos esses aspectos para que nós tenhamos uma vida equilibrada e saudável. Precisamos cuidar das emoções. Quando você, na realidade, enfrenta um problema, pior do que tudo que você está vivendo é o que ele pode fazer com suas emoções. Ele pode te abater, ele pode te diminuir, ele pode te destruir, ele pode te calar, ele pode te anular. Né? Esse problema pode acabar com sua autoestima, este problema pode tirar a força de viver, este problema pode, na verdade, abater muito mais as suas emoções, até mesmo do que as consequências físicas, as consequências naturais que ele pode trazer em sua vida. É por isso que fica aqui essa atitude emocional, para que nós possamos observar. E mais adiante, nós podemos entrar, então, que após essa vistoria emocional, após essa busca de equilíbrio que nós vamos fazer, nós vamos para a nossa terceira atitude, né? Que seria
uma atitude na prática, né? Que seria uma atitude em relação a como nós vamos nos comportar, em relação às atitudes, quais são os primeiros passos, o que nós devemos fazer. E aqui eu quero usar esse texto fantástico, como nos mostra algumas atitudes que Neemias teve, que englobou ousadia, senso de oportunidade e, acima de tudo, direção, né? Direção. Deixa eu te falar primeiro. Vamos ver aqui essa questão de quando ele enfrenta o rei. Você sabia que Neemias, quando veio exilado lá de Jerusalém, ele veio como copeiro do rei. Uma pessoa que estava diariamente como rei e era proibido chegar triste na presença do rei. O rei era idolatrado. O rei tinha um poder de matar simplesmente por uma ausência de sorriso no rosto de Neemias. Ele nunca tinha chegado, a Bíblia diz, entristecido. E ele resolve tomar uma atitude. Veja que ele fez a parte espiritual toda e ele estava discernindo uma situação e ele foi ali enfrentar essa situação. Então, uma das coisas, quando você sai do estado espiritual, do estado emocional, você já encontra forças, porque o seu espiritual está te fortalecendo e suas emoções elas estão em dias, né? Elas estão bem tratadas. Então, você encontra suporte para ir para essa terceira atitude. Mas tem pessoas que têm uma carga de ousadia maior, tem pessoas que já são pessoas que são mais retraídas, são pessoas que têm mais dificuldade de tomar atitudes, vivem no mundo da dúvida, e é preciso que nós tenhamos essa ousadia. Ele chega na presença do rei, o rei percebe o semblante dele, abatido, triste, questiona ele do que se trata, né? E o próprio rei disse, isso só pode ser tristeza da alma. E quando então ele tem um senso de oportunidade, primeiro ele se coloca diante do rei, e isso requer uma ousadia, é o primeiro passo, né? Ele sabia que as respostas dele estariam ali no rei, ele sabia que o rei era a pessoa que Deus iria usá-lo para ajudá-lo nessa situação da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ele sabia que o rei era a pessoa certa, então ele já chega ali, após ele ter sido preparado por Deus, ele chega diante com ousadia, né? Precisamos ter ousadia. E depois que ele chega ali com ousadia, que ele é indagado, a Bíblia diz que ele sentiu muito medo no versículo 2. Então, nesse momento, porque é um relato, ele vai relatando, né, autobiográfico. O livro de Neemias, que originalmente é junto do Esdra, né? E aqui, por forma didática, ele é separado nas nossas Bíblias, em livro de Neemias e em livro de Esdra, mas eles foram escritos junto, tudo indica. E ele chega e ele sente medo. Ninguém está dizendo que os grandes propósitos, as grandes missões, que após uma grande atitude espiritual, após uma grande reflexão que coloca as suas emoções tranquilas, equilibradas, não significa que você está isenta do medo, porque as circunstâncias a serem enfrentadas, realmente elas são circunstâncias muitas vezes severas e que nos causam medos porque realmente são perigosas, são difíceis. E foi o caso de Neemias. Ele estava ali enfrentando o rei que poderia inclusive executá-lo, né? Ele estava enfrentando a morte. E ele chega ali, a Bíblia diz, então nesse momento tive muito medo. O rei tinha acabado de perceber que ele estava triste. Então no versículo 3 ele se justifica ao rei. Ele diz ao rei por que ele estava triste, né? E ele fala, por que eu não estaria triste? Se a cidade de Jerusalém está sendo consumida pelo fogo, foi construída, olha, completamente destruída, e suas portas estão consumidas pelo fogo, né? Então ele fala isso e o rei entende que Neemias estava querendo alguma coisa. Estava tudo muito preparado, primeiramente nas regiões celestiais, na pessoa centrada, equilibrada naquele momento, concentrada, consciente de Neemias. E o rei percebe e fala, o que você quer de mim? Em outras palavras, né? Conjecturando, o que você quer de mim? Contextualizando. O que você quer de mim? O que você pretende de mim? O que você está desejando me pedir? Né? E aí ele faz uma oração flecha, a famosa oração flecha, meu Deus, me ajude. Aquilo que você já orou, já fez tudo, mas na hora H você reforça, indo ao encontro de Deus. E ele responde. E aqui é que entra o nosso senso de oportunidade. Senso de oportunidade.
pergunta porque está triste, já vai contando o problema, e ali ele já vai falando: se eu puder contar com a tua bondade, eu rogo-te. Começa a falar para que eu possa reconstruir a cidade de Jerusalém, e ele já tem um projeto todo delineado, né? Na hora H, o senso de oportunidade, ele aproveita quando lhe é permitido viajar para Jerusalém, porque, olha bem, grandes foram os obstáculos. E eu quero parar aqui para fazer uma pausa antes de nós seguirmos adiante a respeito daquilo que o rei estava dando e aquilo que ele foi aproveitando pelo senso de oportunidade a fim de conquistar o que ele precisava. Mas, olha só, Neemias não tinha nem dinheiro nem liberdade, nem ninguém ao lado dele. Ele era um copeiro e ele não estava lá em Jerusalém. Ele estava em Susan, lá na Pérsia, certo? Então veja bem, ele na realidade, em Susan, na realidade, ele não tinha nem liberdade. Ele não era um profissional que ele podia pedir licença ou que ele podia pedir férias adiantadas ou tinha férias vencidas, seja lá o que for. Não, ele era um escravo. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Entende? Ele não podia sair. Ele pertencia como objeto ao rei. Ele não tinha nem liberdade para a execução do seu plano. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha condição política de transitar até chegar a Jerusalém a fim de reconstruir o muro. Ele não estava entrando em contato com uma equipe para liderar. Ele não tinha nada. Mas ele tomou atitudes, como nós vimos. E aqui, quando ele se apresenta ao rei, o rei pergunta, e ele diz que a cidade, como não ficaria triste minha cidade estando destruída pelo fogo, que tu desejas me pedir, e ele tem um projeto todo delineado. Às vezes a gente nem sabe como é o projeto da gente. A gente tem situação de um relatório, a gente tem a situação de um relatório, a gente tem a situação de uma situação difícil, das nossas emoções, mas nós não temos um projeto. Isso precisa ter. Olha, o meu problema é esse, o relatório que eu recebi é esse. Eu já tomei as minhas atitudes espirituais, eu já tomei as minhas atitudes de ordem emocional, eu já avaliei em todos os aspectos os muros e as suas respectivas ruínas, e eu preciso ter um projeto delineado, eu preciso ter um projeto para que eu possa apresentar ao rei, né? Para que eu possa me mover, para que eu possa buscar as estratégias, para que eu possa buscar condição de chegar ao resultado desse projeto. E aí, então, o que aconteceu? Acontece que ele apresenta ao rei, né? E aí a rainha tá junto, liberam ele. Primeiro passo, ele conquistou a liberdade. Lembra que ele estava escravo, cativo, preso como copeiro, sem possibilidade alguma de sair dali? E daí ele já alcançou o primeiro passo, a liberdade. Então, eles ajustam quanto tempo vão passar, vai passar fora, tem um acordo com ele, o rei concorda em liberá-lo, e depois de tudo isso, olha bem, diante da anuência do rei, eu solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Trés-Eufrantênia, a província de Eufrates Oestes, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Ele pediu uma autorização. Então, olha o senso de oportunidade. Ele conseguiu a liberdade e de imediato ele já pede uma carta de autorização e ele continua falando. Além da carta, ele continua. Você poderia pedir a Asaf, o guarda da floresta, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas das fortalezas, para os muros da cidade, assim como para levantar a residência, né, que eu irei ocupar. Ele pensou em tudo. O projeto dele já estava todo delineado, já estava todo traçado. E aí, partes por partes. Ele também pede a madeira. E eu quero parar para falar aqui do importante que há nesse versículo, que é o versículo 8 ainda do capítulo 2, que diz: visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Então, se a generosa mão de Deus está sobre você, independente das dificuldades, independente dos obstáculos,
todos os seus pedidos serão atendidos à medida que você se prontifica a atuar em função de que eles aconteçam após uma atitude de ordem espiritual e uma atitude de ordem emocional. E aí, então, tudo isso composto e Deus estando à frente dos seus objetivos, sendo o propósito de Deus na sua caminhada, tudo vai dar certo. Tudo vai ser encaminhado. E é isso que eu quero dizer a você. Eu quero que entendamos o quão nós podemos sair de qualquer tribulação, de qualquer espécie de humilhação ou qualquer espécie de privação, quando nós temos a Bíblia e nós temos seguindo uns passos que nos levará à vitória através de muita fé, principalmente. Veja bem, feito isso, que ele enfrentou o medo, né? Ele enfrentou tantas coisas, ele foi na presença do rei, e aí você pensa, pronto, ele conseguiu tudo, tá tudo bem, a missão começa, a missão foi liberada, não é? Mas não, aí começa uma outra parte da luta de Neemias. Ele começa a enfrentar os inimigos que se levantam contra ele. Ele começa a enfrentar os zombadores, isso, os intimidadores, aqueles que estavam ameaçando. Começa a enfrentar as calúnias, as resistências. Chega um momento que os inimigos, quando veem que não conseguem parar de imediato, chama outros povos para se reunir, para se fortalecer. O inimigo pedindo recursos contra você, é um contra-ataque do mal. E você vai vencendo, né? Sambalate, o Oronita, Tobias, o Amonita, tudo você vai vencendo. Porque Deus está debaixo desse propósito. Mas é necessário seguir algumas regras de vigilância. Quando nós estamos ali imbuídos da nossa missão, nós sabemos que além dos riscos que corremos conforme Neemias correu ali na presença do rei, além de tudo isso, nós precisamos também de nos preparar para esses amigos. É isso agora nessa parte que eu quero entrar com você. Primeiro, vamos aqui então para o capítulo... Vamos continuar do 19, né? No entanto, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram-nos. Quem são? Quem pensam que eles estavam tentando fazer? Então ele começa a zombar, ele começa a humilhar, ele começa a desacreditar da possibilidade de vitórias, da reconstrução do muro de Jerusalém. Então nós vamos enfrentar isso quando nós estivermos reconstruindo os nossos muros, quer físicos, quer muros de proteção emocional, nós vamos enfrentar sim. Os inimigos nossos mesmos que se levantam, os nossos medos que se levantam, que precisam ser reajustados, trabalhados, elaborados constantemente a partir de cada fase da nossa vida, a partir de cada situação, de circunstância que nos encontramos, nós precisamos reajustá-los. E os inimigos de fora, as perseguições, tudo isso é um prato que vem para impedir que o seu projeto, que foi tão bem elaborado, chegue à consecução final. E é através disso que eles zombam, mas eles não param, eles continuam. E se você vai no capítulo 1, a Bíblia diz aqui que eles, no capítulo 4, olha assim, ó, versículo 1, ele ridicularizou os judeus. Que seja nada, você vai conseguir nada, você vai passar no vestibular o quê? Quem é você para fazer faculdade? Ridicularizar. Que empresa o quê, rapaz? Que esse curso seu vai te levar a nada? Você pensa que é o quê? Ridicularizando, né? Mexendo com a sua capacidade de crer em Deus, de crer em você e no que Deus pode fazer através de você. Então, veja bem, aí veio ira, eles vieram ódio. E no versículo 4, a Bíblia diz que ele diz assim, ó nosso Deus, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação, de grande zombaria, e faz recair sobre a cabeça desses perversos. E ele começa a falar, né, a vergonha e tal. Então, eles estavam debaixo de humilhação e debaixo de zombaria, né?
E veja só, enquanto tudo isso acontecia, eu quero que você pare para entender isso agora. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas. Independente do furdunço que esteja acontecendo, você vai, enquanto tudo acontece, vai reconstruindo. Você vai seguindo no seu plano. Nem que por um momento ele se atrase e a impressão que você tem que está difícil, que está amarrado, mas você vai continuando. Sabe? Você vai dando pequenos passos, você vai refletindo, você vai orando, você vai fazendo, você vai avançando no seu projeto. Ainda que tudo se levante contra você, significa que você não pode desistir. Você vai continuar na reconstrução. E vai seguindo adiante, ele busca reforços. Juntaram-se todos, versículo 8, de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão, entre espírito de confusão, entre uma série de coisas para impedir. Tudo isso estou falando muito rapidamente, que são, na verdade, as estratégias do inimigo para impedir o seu avanço. E ele vai seguindo lá no versículo 13 também. Os judeus, né, que viviam perto, souberam dos planos do inimigo, contaram a Neemias. No versículo 3, ele fala assim: considerando as informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos das muralhas e nos lugares mais ainda abertos, divididos por família, armados com espadas, lanças e arcos. Olha, aqui eu quero falar com você uma coisa muito séria. Os pontos mais baixos das muralhas são as suas vulnerabilidades, aonde o muro podia ser mais atacado, onde ele era mais baixo, tinha menos proteção, onde ainda havia lugares abertos, brechas, né? Ainda havia facilidade de ser transpassado. Então, são as vulnerabilidades. Ele viu em toda a extensão da muralha quais eram os pontos mais vulneráveis e ele reforçou a guarda em torno desses pontos. Ele reforçou a guarda, né? Então, é isso que você tem que fazer. Precisamente você sabe quais são os seus pontos vulneráveis. Você sabe onde estão as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas inclinações, onde estão as suas resistências, onde estão os seus medos, as suas dificuldades. E é ali que você vai trabalhar mais e é ali que você vai colocar maior vigilância, como Neemias fez em relação ao muro, né? Então, meu irmão, vamos prosseguindo. Quando você chega no versículo 15, quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, porque Deus frustra todo o levante que vier sobre a sua vida, toda trama sigilosa, toda arma forjada das trevas contra a sua vida não prosperará, porque Deus frustrará. Tá aqui, ó. Todos nós, então, retornamos à obra do muro, cada um para o seu trabalho específico. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nada pode impedir de que você continue. Deus vai desfazendo a obra do mal e você vai se posicionando e retornando na construção dos muros, naquilo que Deus tem para você, na reparação da sua alma, no plano delineado para fugir desse relatório negativo que você está vivendo. Mas, vamos continuando, daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta a armas e lanças, escudos e arcos, courachas, chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Deixa eu te falar, você tem que ver que ao mesmo tempo que você tem que trabalhar, você também tem que interceder, né? Se a obra for coletiva, você vai precisar daqueles que estão na ação e aqueles que estão na intercessão. E se a obra for sua, você sabe que são duas vias, né? A execução e a intercessão, a oração, a vigilância espiritual em torno de tudo isso. Vai precisar. Então, uma metade armada e outra metade estaria ali se dedicando ao trabalho dos muros. E, por fim, os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava a arma. É vigilância total. Você trabalha e ora, você vigia. Você trabalha e você vigia. Você trabalha e você ora. Você trabalha e você observa. E você entende
E eu vou dizer assim no versículo 23, que eu acho fantástico, porque exprime bem o espírito da coisa, de como é que o grande líder Neemias manteve toda essa organização, né? E para conseguir a restauração dos muros. Veja bem no versículo 23, vou ler para você. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estávamos comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de armas na mão. Peraí, tem momentos na sua vida que você tem que estar concentrado no seu problema. Você tem que estar concentrado na sua vivência, concentrado em como resolver o relatório negativo que te entregaram. Mas você precisa disso, permanecer atento. Nem trocar de roupa eles trocavam, ou seja, é o tempo todo vigiando, orando, vivenciando, atuando, criando forças para vencer. Você me entende, querido? Você me entende que não é de qualquer forma, que tem que existir uma dedicação, que tem que existir uma concentração de fé, de atitude, de coragem, de ânimo, de estratégia, de projetos, de tudo, emocional, elaborado, tudo. Você vai precisar estar atento, porque sua vida vai estar focada nesse projeto que você tem a realizar. É esse projeto que eu tenho para realizar. Então, nós vamos concluir a partir aqui, olha, no conclusão está no capítulo 6, do versículo 16. Vamos comigo no capítulo 6. 6:16. Assim que os nossos inimigos receberam a notícia de que o muro havia sido reconstruído, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor, profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Todo mundo perceberá que o seu Deus não te abandonou e que o auxílio que ele teve para com a sua vida, em especial nesse projeto delineado por você, foi constante, zeloso. Isso é coisa de pai, tá? Isso é coisa de pai. Deixa eu concluir mais ainda, avançando mais ainda, e eu quero voltar aqui ao final, né? De tudo isso, na reconstrução dos muros de Jerusalém, uma cidade que estava humilhada, abatida, sem defesa, onde a pobreza, a penúria, ali só restavam os mais pobrezinhos, que ninguém levou cativo e que já não tinham nem como se alimentar, não existia mais agricultura, rebanho, nada, só ruínas, só entulhos, os muros decaídos que qualquer um podia entrar, que qualquer um podia penetrar, pertencer, invadir. Muitas vezes uma alma sem muros, ela fica muito propensa à invasão das emoções que não são bem-vindas, a muitos outros tipos de invasão. Mas então ali aquela cidade que estava sem dignidade, aquela cidade que estava destruída, que estava em ruínas, que estava desmoronada, eu vou ler para você, e mais importante que seus muros, eu vou ler que as mulheres foram terminadas no 25º dia útil do mês de Elu, que é em agosto e em setembro, em 52 dias de trabalho. Acabou! A obra teve um final. A luta tem uma vitória. O relatório negativo um dia se transforma em positivo. A privação um dia se transforma em abastança. A humilhação um dia se transforma em honra. A tribulação um dia se transforma em paz, em contentamento, em dias de regozijo. É isso. Os muros chegaram ao fim. Também o seu relatório negativo. Essa situação que vocês estão vivendo também tem um fim. Eu poderia continuar e talvez um dia eu faça, porque lá no capítulo 7 ele continua organizando tudo, ele não para nos muros. É realmente uma restauração plena.
Ele faz a lista daqueles que vão ser transferidos de volta para Jerusalém, né, os repatriados, com as suas famílias. Ele designa os porteiros, ele trabalha com tudo de forma muito organizada. Esdra vai ler a Torá para o povo. É fantástico, é muito fantástico. Ele trabalha com as contribuições. Você precisa ler que até o final você vai vendo que existe ainda muita reconstrução, muito projeto, que Neemias despendeu sua força, sua energia, seu caráter de liderança aprovada, a sua unção e precisamente as suas atitudes de fé. E ali ele consegue restabelece o Shabá, né? E traz o povo em santidade, trabalha com os casamentos, faz tudo. Há uma continuidade, né? Os muros é o principal, o recomeço, é a maior importância na temática do livro, mas ele continua no processo de restauração na cidade de Jerusalém. E assim eu quero findar te dizendo que você também tem a sua continuação depois do seu processo de restauração, agora que você está trabalhando, que vai ainda existir outras restaurações, que vai se continuando, que vai se trabalhando, que vai se findando, vai se organizando até a volta de Jesus, trazendo para você a paz, trazendo para você a alegria, trazendo para você o senso de realização e o senso de vitória, porque o Senhor é contigo e Ele é zeloso para cuidar de tudo aquilo que hoje te abate, de tudo aquilo que hoje tem te tribulado, tem humilhado, que tem trazido para você qualquer tipo de escassez, né? Qualquer tipo de privação. É isso que eu quero deixar, essa mensagem, para que nós possamos, a partir disso, então, meditarmos, refletirmos e começarmos desde já a avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas e vencer tudo isso que tem nos afrontado por esses tempos. Deus abençoe a todos infinitamente, que o Senhor poderoso te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si, que Ele tenha misericórdia de ti e Ele te dê a gloriosa, infinita, a profunda paz que só Ele pode dar. Amo vocês. Deus abençoe e os guarde.